tudo bem com você, professor? Eu espero que sim. Bom, você já sentiu dentro da sala de aula aquela frustração de estar explicando um tema e tem aluno lá mexendo em celular, conversas paralelas? Como você se sentiu? Frustrado, né? Hoje eu vou apresentar aqui para vocês 5 técnicas, como sempre, pautada em neurociência, mas voltada para o estudante adolescente. Então, se você é PEB 2, esse vídeo é direcionado aí para você, para os anos finais e médio, entender um pouquinho da geração Z e como ativar foco e engajamento para essa turma. Antes de mais nada, faz aquela lição básica de casa, se inscreve, curte, comenta, compartilha o vídeo para chegar a mais pessoas. O seu comentário aqui contando se esse conteúdo gera valor ou o que você quer ver vai me auxiliar no meu crescimento profissional e vai trazer aí mais engajamento, porque eu vou trazer a sua necessidade, professor. Afinal, o canal é Professor Replicando o que Aprende, então eu aprendo e trago aqui para você como forma de compartilhar o saber. Então vamos lá. Antes de trazer aí a técnica, eu queria contar para vocês a história do Amy Gruel. É um professor dos anos 90 que trabalhou aí em uma escola que era de periferia e que os alunos eram muito desmotivados, tinha até gangues, né, entre eles. Então, para você entender, era muito complexo dar aula para essa turma. E a ideia desse professor foi sair um pouco do tradicional, com direcionamento, logicamente, e trazer abordagens diferenciadas. Eu contei aqui uma história, eu acredito que rapidamente seu cérebro se atentou, porque histórias conectam. Histórias traz ali uma conexão profunda e um engajamento maior. E esse professor teve a ideia de trazer histórias reais, né, dentro das necessidades daqueles estudantes para discutir, para debater em sala. E aí ele também trouxe a ideia dos estudantes relatarem seus próprios movimentos e histórias. Isso auxiliou no foco e engajamento e trouxe um aprendizado riquíssimo para a sala de aula. Ou seja, perante a nossa necessidade, pensar em novas estratégias pode ser a solução de alguma problemática que nós estamos vivenciando no momento. Lembre-se, eu trago técnicas e quando eu falo papel e caneta, não é simplesmente para você anotar aquilo que eu estou falando, mas para você ver os insights que vão surgir a partir dessas técnicas que eu vou trazendo, porque cada sala tem a sua individualidade, cada sala tem as suas deficiências, as suas dificuldades, enfim. E aí, conforme você for ouvindo, você vai vendo o que dá para aplicar, o que precisa ser reajustado, o que dá para aprimorar, enfim. Vamos para a primeira técnica, papel e caneta. A primeira técnica, ela se chama o efeito da curiosidade, né? Eu vou dizer para você que a grande maioria, né, geral, nesse mundo de Deus que vivemos, tem instigado dentro de si a curiosidade quando é um tema que te interessa. Então, trazer esse movimento em sala de aula, eu vou dar um exemplo aqui. Então, você começar a aula, você sendo professor de matemática, um exemplo. E se eu te contasse que para entender alguns cálculos de matemática, você não precisa decorar fórmulas? Você deixou aí um questionamento, você vai perguntando para eles qual é a resposta, né? Suposta resposta que viria, eles já vão tendo a previsão da onde vai se levar o tema. Bom, aí eles vão pensar, se é um cálculo, conseguir explicar matemática sem eu precisar decorar fórmulas, como será? Então eles vão trazer respostas que eles imaginam que possa ser. E aí no final da aula você traz ali a resposta de como isso pode estar sendo criado. Tem também aqui uma que eu separei, né, que você pode começar. Vocês sabiam que o TikTok, ele pode ensinar história melhor do que o livro didático? Essa aqui é crucial, porque a realidade deles está ali. E saber que o TikTok traz isso vai instigar a curiosidade deles. Então essa é a primeira técnica. A segunda técnica, ela se chama aprendizado ativo e mão na massa. Eu já expliquei isso no vídeo anterior, menos falação e mais ação. Então aí, vamos pensar aqui num tema. Eu vou ter um tema ali sobre a Revolução Francesa. Ao invés de eu ir lá ler textos, explicar, debater e virar um monólogo, eu divido eles em grupos, pego trechos desse texto, coloco nos grupos ou um texto inteiro para não ficar ideias discrepantes e falo o que eles entenderam ali. Eles podem resumir, eles podem fazer um mapa mental, eles podem fazer anotações em post-its das ideias centrais do texto. Tudo isso vai trazer, né, o aguçar do cérebro para compreender melhor aquela disciplina. Depois disso, eu posso cronometrar um tempo, 1 minuto para cada grupo explicar o que entenderam de forma geral sobre a Revolução Francesa. E depois disso, eu já gerei curiosidade suficiente, já gerei
todo o engajamento para que eles escutem realmente o que é a Revolução Francesa. Deu para entender? Muitas das vezes a gente não coloca o aluno no centro do processo e vem cá, vamos combinar que nem nós, que não fazemos parte, assim, né, quem tá ali com a mesma faixa etária de idade que eu não vou me comprometer aqui, vai poder falar que nem nós, hoje em dia, com tanta tecnologia, conseguimos parar ali e ficar ouvindo alguém falar sem fazer parte desse processo. É por isso que eu trago vídeos aqui, que eu tento deixar bem curtinho, porque aí você não tem para você ativar aquilo que você está ouvindo e não ouvir por ouvir. Então é tudo isso, meu amigo, entenda e traga esse direcionamento em sala. Técnica 3, conexão com a realidade. Eu trouxe a história do Anne Gruel e o que isso traz? Traz porque possivelmente você, professor que está me assistindo, possivelmente trabalhou numa escola de periferia que tinha descaso familiar, casos reais gritantes, que vai de encontro, vamos dizer assim, a realidades que você muitas das vezes não vivencia, e ali naquele momento você começa a entender por que aquele estudante passa por aquilo, porque a realidade dele é muito mais difícil do que aquela que você vivencia. Quem já trabalhou em escola de periferia sabe disso, né? E são nessas escolas que ainda mais, né, vamos dizer, é tão importante quanto as outras escolas a ter tudo que a gente conseguir proporcionar enquanto professor e direcionador do processo desse estudante para a superação dele, de sair daquilo que a grande massa quer que aconteça. Enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Então, gente, a técnica 3, eu trago aí dentro da realidade dele, né, temas que eu vou conseguir direcionar. Então, por exemplo, aqui, ó, ensinar física. O que eu posso fazer? Usar o chute de um jogador famoso. Então, sempre tentar alinhar o tema da sua aula com algo que está acontecendo. Principalmente se é meme na internet, vídeos que viralizaram. Então, esteja atualizado com as situações que acontecem, porque vai fazer eles focarem no tema que você vai trazer. Se você fizer aí o casamento, né, de atualidades que está acontecendo, criar conexões da cotidianidade para a sua disciplina, e o ChatGPT vai ser um aliado nisso com toda certeza. É isso, quarta técnica, gamificação e microdesafios. Eu sempre falo aqui da importância da gamificação, mas não é simplesmente você dizer, hoje eu vou preparar uma aula com jogos lá no Kahoot, lá no WordWall, não. Mas você também preparar movimentos em que dizer para eles ao final desse tema, eu vou fazer uma competição em dupla, que vocês terão 1 minuto para responder o que a gente vai tratar aqui. O que eu faço? Eu faço eles prestar ainda mais atenção naquilo que eu vou trazer, porque eles sabem que no final tem uma competição sobre aquilo. Então, usar a gamificação como estratégias em momentos estratégicos não precisa ser simplesmente um planejamento de uma aula que acontece nas sextas-feiras, mas trazer aí durante todos os dias algo que traga aí essa competição para causar esse engajamento, ou um desafio que você lance na lousa. Eu já trouxe isso aqui também. Então você lança um desafio sobre a disciplina. Quem conseguir resolver isso aqui, que eu vou explicar para vocês antes da aula finalizar, então eu vou explicar, eu vou trazer dicas, eu vou trazer atividades e o desafio tá aqui na lousa. Mas antes de eu explicar, de finalizar a aula, quem conseguir aí vencer o desafio, aí vai ter um prêmio, né? Vai ter uma bonificação, que é a história da recompensa, que é super importante também para o cérebro, que tem vídeo meu aqui que fala sobre isso. E a quinta técnica, né, que ela é sempre um fechamento crucial, é o poder de escolha. Quando eu gero autonomia, eu gero autorresponsabilidade. Então, o que eu faço ali? Ao invés de impor um formato único de aula, então, por exemplo, eu dou um tema, ao invés de eu colocar, gente, transfira isso em mapa mental, eu dou opções. Gente, vocês podem fazer a apresentação no Canva, em formato de vídeo, no mapa mental, numa cartolina, em post-its, o jeito que você achar mais viável aí para apresentar, seja individual ou em grupo. Mostre para eles que eles têm liberdade para apresentar aquele trabalho, desde que ele apresente. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter autonomia para gerenciar o que ele mais gosta de fazer e vai ter a autorresponsabilidade de entender que ele precisa fazer. Olha que bacana. Então, a quinta técnica é o fechamento. Então, entenda, seus alunos não estão desinteressados. Eles só precisam de um motivo para entender por que eles precisam aprender aquela disciplina. Então é isso, minha gente. Eu espero aí que vocês tenham curtido esse movimento aí de mais uma vez eu trazer algo para adolescente. Me explica aqui qual faixa etária você quer que eu traga mais técnicas, né, relacionadas, se é na educação infantil, fundamental 1, anos finais, anos iniciais, médio, enfim, aonde você
tem mais necessidade ou o que você gostaria que eu trouxesse aqui de diferente. E aí a gente está aberta para o quê? Aprender, estudar e replicar com certeza. É isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam da liçãozinha básica de casa. Fiquem com Deus, uma sexta abençoada para vocês e até a próxima, se Deus quiser.